Tarde, como é que vocês estão? Façam um sinalzinho aí pra mim ver que vocês estão vivos. Então, alguns rostos aí já me conheceram no treinamento que a gente fez ali nos meados de novembro, dezembro. Então, hoje a gente vai abordar um tema, tá? A gente vai, de novo, sempre dentro daquela ideia de vendermos um produto ótimo, né, que é o PRT, Revisão Tributária, mas nos desafiarmos e tentar vendê-lo de uma forma diferente, né? Ou seja, sempre tentando colocar a nossa solução dentro da realidade do cliente nosso que nós queremos abordar, tá? Então, é um ponto repetitivo que a gente vai martelar durante o ano com vocês, tá? Então, é na frequência que a gente consegue ficar excelente nas coisas. Não adianta a gente abordar um tema, né? E depois não abordá-lo novamente, é na frequência ficar martelando o mesmo tema para que a gente possa praticar e de fato chegar à excelência, tá? Então, essa parte comercial vem muito disso, tá? De termos uma abordagem frequente. E também mostrar para vocês uns argumentos, se aprofundar no material que eu passei para vocês, tá? Quem não teve acesso a esse material, a gente vai mandar, mas eu abordei nos últimos treinamentos, tá? Que são argumentos técnico-comerciais. Então, dá uma palhinha para vocês. Segunda passada, nós abordamos ali a questão, tá? Das campanhas direcionadas que nós vamos trabalhar hoje, tá? Nesse ano, na verdade, em 2025. Então, já é uma forma diferente de a gente vender o mesmo produto, tá? Que existe aí quase desde 98, mas usando a sazonalidade do mercado a nosso favor, tá? Esse é um ponto que a gente vai trabalhar bastante. E aqui, nessa oficina de sócios, eu quero trazer para vocês se aprofundar em argumentos que eu já mostrei, tá? Para alguns que já têm conhecimento, mas que eu já tratei com vocês aqui para a gente reforçar e martelar pontos que de fato vão ajudar nós colocarmos o nosso produto na realidade do cliente. Tá bem? Então, perguntas. Eu vou abordando aqui. Pessoal, falem comigo, mandem sinalzinho, levantem a mão aqui, incomodem o pessoal que a gente tira dúvidas. A ideia é que seja um debate bem interessante. Tá bem? Joinha pra vocês aí, certo? Tá, vou compartilhar aqui com vocês. Libera pra mim compartilhar aqui, Fred, rapidinho. Acho que foi. Vamos ver. Foi. Foi? Beleza. Confirma se vai aparecer pra vocês aí. Tá aparecendo. Quer ver? Deixa eu botar os rostos de vocês aqui. Pá, pá, pá. Certo. Então, pontos, tá? Argumentos técnico-comerciais. Aqui eu sempre falo que a melhor forma de vender um PRT é usando, né, uma venda consultiva, entendendo na realidade do cliente, para a gente de fato colocar o nosso produto no dia a dia dele. Então, argumentos direcionados, tá, para a realidade dele. O empresário sempre fala, sempre entende, né, de caixa, fluxo de caixa e margem. Então, eu desenhei aqui argumentos que a gente possa utilizar, que de fato a revisão tributária possa se enquadrar, né, para essa empresa e também a gente mostrar que se pode, né, que a gente pode ajudar com a revisão tributária, mas falando em temas que de fato o empresário conhece no dia a dia. Então, eu vou abordar aqui temas técnicos, tá, que a gente faz na operação, mas como que a gente pode conversar com o empresário, tá, e como demonstrar que a revisão tributária pode ajudá-lo. Primeiro ponto, tá, que eu gosto de conversar, eu sempre abordo isso nas reuniões que eu faço com os empresários, quando a gente fala margem de lucro. Tá? Então, margem de lucro é um ponto que todo empresário sabe, todo empresário lida diariamente, mas ele não tem noção de como que a revisão tributária pode ajudar a margem de lucro dele. Tá? Ele não consegue fazer esse nexo, até porque ele não tem o conhecimento tributário de fato sobre o assunto. Mas a gente tem. Tá? Então, dentro da revisão tributária, é quando a gente começa a esmiuçar o que é feito num PRT, muitas vezes a gente fala só de PRT, mas é feito um trabalho enorme lá dentro, e de fato a gente tem um ponto que a gente fala que é tributação indevida, tá? Que relacionado ao PIS e COFINS, que a gente fala de bitributação ou pagamento maior de impostos. Tá? Então, é uma boa argumentação para a gente usar com empresas do lucro real, tá? Principalmente do lucro presumido também. E que se a gente olhar nossa base de dados, desde 2020, a gente tem cerca de 36 milhões de crédito só dentro dessa análise que é feita sobre a tributação dos itens. Tá? Então, é um impacto enorme sobre a margem de lucro, principalmente para quem ganha num volume, né? Então, a gente pode botar aí um empresário que tem um supermercado, um atacado, tem uma margem curta, né? E já aí começa uma argumentação. Ele tem uma margem curta. Imagina se, além da margem curta que ele tem, que ele faz o financeiro dele pelo volume de vendas, se ele tiver a tributação errada de um item, né? Então a gente pode colocar esse ponto, esse ponto de dúvida, nessa pulga atrás da orelha do empresário, porque de fato assim ele vai perceber que a revisão tributária pode ajudá-lo. Tá? Eu preparei para vocês aqui três scripts.
tá? Eu vou mandar para você, está no material, onde a gente pode abordar, até falar numa ligação, ou mandar por mensagem, ou começar a usar esse modelo aqui, tá? Para a gente abordar este ponto de margem de lucro, tá? Com o nosso cliente, sempre trazendo com a ideia de que uma tributação errada pode sim consumir a margem dele, e uma empresa que não tem margem é uma empresa que daqui 2, 5 anos pode vir à falência, tá? Então eu preparei esses 3 scripts para vocês aqui, para colocar em prática já, tá? Então, basicamente, esse ponto de margem de lucro a gente fala sobre uma análise que é feita dentro da revisão tributária e que a gente pode abordar e criar uma dúvida no cliente para ele se colocar, né, se deixar mais aberto a realizar uma revisão tributária, porque esse ponto é levantado dentro do PRT, tá? Esse é o primeiro argumento. Faz sentido para vocês se fosse, vamos fazer, se fosse na empresa de vocês, tá? Digamos que um outro sócio franqueado abordasse vocês têm um mercado, tá? Faria sentido, tá? Se alguém abordasse vocês com esse tipo de argumentação, vocês se sentiriam atentos a esse assunto ou não faz nenhum sentido para vocês? Façam um joinha, façam um sinal de fumaça aí para mim. Faz sentido, pessoal? Certo. Eu sei que Faz às sim. vezes. Quem é que falou? Deixa eu ver. Não Fui eu, apareceu? Tá. Fernanda. Fernanda, esse é um ótimo ponto, tá? Eu sei que às vezes pode parecer muito simples para nós, tá? Mas a gente tem que cuidar, pessoal. Isso daqui é uma realidade nossa, tá? Eu sei que vocês estão enjoados de escutar IPRT e PIS/COFINS, mas para o cliente, esse nexo, tá? Entre perda de margem e tributação é como se fosse o advento da roda da roda de pedra, tá? Então eles não conseguem fazer esse link. Claro, não tem conhecimento tributário, mas quando a gente faz essa junção, torna-se mais claro onde que a gente vai atuar, tá? Camila levantou a mão, quer fazer uma pergunta? Não? Tá. Então, próximo argumento é amplo portfólio de fornecedores. E aqui a gente entra na seara tanto de supermercados como de indústrias também. O que que acontece? Quando a gente compra de muito fornecedor, e eu vou trazer para vocês aqui o conhecimento de realidade, de como é uma rotina fiscal, seja de um contador interno, ou seja de um contador externo. Eu digo porque antes de vir para o estúdio, eu tive 1 ano e 5 meses de experiência no escritório. Então, como que acontece essa escrituração de compras que a empresa faz, tá? Basicamente, tem uma pessoa que vai lançar a nota de compra do fornecedor dentro do sistema. Na maioria das vezes, essa pessoa, primeiro, ela não tem um conhecimento técnico e tributário, tá? E ela tem uma enormidade de funções para fazer e lançar nota é só mais uma tarefa que toma tempo delas. O que que significa? Significa que não há uma determinada atenção sobre uma tarefa que é extremamente importante dentro de uma empresa, tá? E aí que gera um ponto que na operação a gente fala que é créditos não escriturados. São basicamente créditos que a empresa poderia utilizar para abater do seu débito, mas ela não utiliza. Há muito por esse erro no processo de cadastro de compras. Então, essa amplitude de fornecedores que acontece hoje em quase todas as empresas cria um ambiente que pode gerar esse tipo de erro, tá? Mercado hoje com certeza, cerca de mais de 50 fornecedores no mercado aí de 50 a 100 milhões ano tem, tá? Então, vocês imaginam a quantidade de notas, um volume muito gigantesco de compras, né? E o conhecimento que aquela pessoa tem que ter, que via de regra ela não tem. Então, gera, tá, essa oportunidade aí e essa argumentação. Se a gente olhar para os últimos 4 anos, 5 anos que a gente tem na nossa base de dados, cerca de 34 milhões só deste ponto que é relativamente simples, tá? Então, empresas com grande porte, tá? Realmente tem esse ponto que a gente pode utilizar, né? E aí entra aquele exercício, né, de perguntar sempre para o empresário, olha, vocês têm, tá? É aquela métrica, quem pergunta melhor vence. Vocês têm muitos fornecedores? Como é que é hoje o processo de compra de vocês? Fazer perguntas assim, tá? Para ele pode parecer simples, mas é uma coisa da realidade do dia a dia dele, que de fato a gente vai entender, olha, tem muitos fornecedores, e aí a gente já linka, tá? Com esses scripts aqui, que uma grande quantidade de fornecedores, tá? Podem gerar créditos tributários, porque de fato a pessoa que faz essa escrituração da nota, que faz esse lançamento das compras que a empresa tem, ela tem que ter um conhecimento tributário, tá? E dentro da revisão tributária, a gente faz essa análise considerando aí os últimos 60 meses, tá? Então a gente tem uma ampla gama de possibilidades que a gente pode atuar dentro dessa empresa. Tá? Então, esse é outro ponto simples, tá? Mas que, de fato, com 2 perguntas, a gente já consegue colocar uma dúvida, colocar uma pulga atrás da orelha do empresário
se de fato ele tem, né? Porque a maioria dos empresários de atacado, comércio, varejo, eles não têm essa estrutura por trás, tá? Não tem aí uma estrutura de uma pessoa única para fazer isso, que é o cenário ideal. E de fato eles vão concordar, e é o começo, né? O empresário ele vai começando a concordar com o nosso serviço, vai dizendo sim já, e vai facilitar depois para vocês ofertarem um contrato de revisão tributária. Certo? Joinha para vocês, faz sentido? Utilizar. Chamaria a atenção de vocês se alguém abordasse isso com vocês no mercado. Chamaria, eu acho, né? Porque ele vai refletir, e na verdade isso daqui é trazer uma dor da realidade do empresário e aí colocar a dor dele, né? Então é aqueles 6 pontos que eu falo no treinamento sempre. Esse daí é o quarto, que é a necessidade. A gente entender, cara, qual é que é a tua necessidade? Às vezes o cliente não vai precisar de um PRT, né? Mas tem uma necessidade por trás que a maioria dos clientes tem, né? De ter essa falha de não ter uma pessoa única para esse tipo de situação. Tá? Então é uma forma de a gente colocar, mais uma forma de a gente colocar o PRT na realidade do cliente nosso, tá? Outro ponto, tá? E aí mais direcionado para indústrias, tá? Que é quando a gente tem um processo, né, uma etapa de produção muito grande. Já utilizei essa argumentação aqui, muito boa. Eu gostei de ver, porque eu gostei de ver a reação do cliente, porque eu usei ela numa indústria ali do Paraná, que é de bicicletas. E eu gostei de ver a reação, tá, da controller que de fato a gente estava atendendo. E eu expliquei que a grande quantidade de etapas na produção de uma indústria, seja qualquer indústria, né? Então, tem muitas indústrias que a gente tem um processo e depois a mercadoria, né, esse subproduto inacabado, ele vai para outro processo totalmente diferente. E eu falei para ela que, de fato, essa quantidade de processos, né, pode se perder informações ali, pode se perder possíveis insumos, tá? E um insumo gera crédito, que é um ponto que a gente analisa. E eu gostei de ver que ela foi concordando comigo durante a reunião, tá? Porque de fato faz sentido e era uma dor dela. Então, essa questão de etapas de produção, que é uma coisa muito comum em indústrias, tá? Hoje, uma indústria do Simples Nacional tem mais de 4 etapas de produção. Então, é natural que esse processo seja aí árduo, né? E é natural que a gente consiga aí usar essa argumentação. Então, perguntar para o empresário quantas etapas produtivas tu tem, ou seja, quantos insumos tu tem durante essas etapas, tá? Essa argumentação pode colocar também, assim como os outros pontos que eu apresentei, uma dúvida para esse cliente, tá? Então, entender, olha, tem a possibilidade de a gente ter insumos aí que tu não viu, mas pela complexidade da tua etapa produtiva, tá? E é uma dor dele, ele sabe que de fato tem muitos processos que de fato usam insumos diferentes e a gente analisa isso dentro do PRT. E a partir deste questionamento, tá? E que de fato vai ser uma dor do cliente, via de regra, todos têm esse problema. A gente consegue, olha, faz sentido, a gente tem aqui uma análise que a gente constitui os últimos 5 anos para análise de insumos, tá? Inclusive, tem uma reunião única dentro da execução do PRT, tá? Que a gente chama de reunião de premissas, tá? Para entender o que é um insumo ou não dentro do contexto da empresa. Ô, Bion, fica à vontade. Beleza. Ô, Vinícius, você conseguir dar um exemplo prático aí, nesse sentido? Uhum. Porque eu entendo que quando a indústria ela vai comprar aquele insumo e vamos dizer que ela fez o lançamento certo daquela nota fiscal, ele já vai ter gerado aquele crédito, né? Então, e ao longo da etapa, esse crédito seria um exemplo prático, não sei se ficou claro. A gente pode trabalhar cada etapa. Vou te dar o exemplo dessa de bicicletas, que foi uma coisa que me chamou a atenção. Então, eles saíam de uma etapa de calenagem, que é um processo dentro de cima do ferro, depois para pintura, depois para tratamento, ou seja, cada etapa, tá, ela tem a segregação de insumos diferentes. Então, são classificações totalmente alternativas, tá? Não é uma classificação de insumo para todos os processos. Então, por exemplo, um produto, tá, que é utilizado, que não gera crédito, no processo de calenagem, por exemplo, um tratamento em cima do ferro que não gera crédito fiscal, pode gerar crédito em outra etapa, tá, como no tratamento do metal numa etapa seguinte depois da tintura.
Então, a partir da etapa, e isso muda porque dentro dessa indústria tinha alguns produtos que passavam por determinados produtos, por determinadas etapas, tá? Ou seja, utilizavam determinados insumos e tinha outros produtos que não passavam por determinadas etapas, ou seja, não utilizavam determinados insumos. Sei que pode parecer um pouco genérico, tá? Mas essa diferenciação entre cada etapa, claro, cada indústria, cada segmento vai ter o seu insumo particular, tá? Mas tem essa perda, pode ocorrer essa perda, tá? Até na segregação contábil ali, de insumos que de fato são utilizados num processo e não são utilizados em outro processo, tá? E aí indo um pouquinho mais a fundo, tá, pessoal? Na parte contábil, mas via de regra seria isso, tá? Consegui explicar, consegui explicar a tua dúvida, Alber? Não sei se eu não consigo te dar de fato um produto claro, né? Porque eu não acabei não analisando essa empresa, mas era essa situação, tá? Então, deixa eu tentar colocar um exemplo bem bobo aqui, tá? Uhum. Mas só Fica à para vontade, fica à vontade. ver se a lógica é essa, tá? A gente está falando o seguinte: a gente vai montar uma haste, né, um cotonete. Aí eu Uhum. comprei haste e comprei algodão. Isso não gera crédito, mas Tá. quando o teste de transformação eu vou unir esses dois, e aí na próxima etapa isso gera um cotonete, e esse Uhum. cotonete eu vou usar no processo de produção de sei lá, de alguma outra coisa. Você está falando que nessa etapa que transformou haste e algodão em cotonete, cotonete passa a gerar um suco, pode gerar crédito naquela etapa de produção. Exatamente. E aí se aprofundando, tá, pessoal? E aí dentro dessa hipótese tem uma discussão muito grande também de que a gente fala, em termo técnico, não se assustem, que são subinsumos, tá? Que são insumos secundários ao processo e que muitas vezes a própria empresa não tem conhecimento que poderia ser utilizado, mas também pode. Tá? Então, a partir da análise do contexto da empresa, a gente consegue fazer esse levantamento também. Mas o teu exemplo era praticamente isso que eu quis dizer, tá? Tá? Esse subinsumo seria tipo uma fita para lacrar uma caixa, sei lá, de produto acabado, coisas Isso, desse tipo. a gente tem. Aham, e aí vai variar de cada realidade, de cada empresa, cada contexto, tá? Mas tem uma discussão bem ampla sobre isso, e que a partir da análise que nós fazemos ali na parte operacional, a gente pode levantar, né? Claro, tem muitos insumos que de fato não são subinsumos e não geram crédito, mas tem alguns, tá? Que de fato a empresa considera como um não insumo, mas poderia ser considerado, tá? Aí é uma questão de critério de enquadramento de insumos. Bem Beleza, mais obrigado, complexo, hein? assim. Claro. Beleza. Felipe, fica à vontade. Só complementando aqui, eu acho que o maior problema não é a matéria-prima em si, né? Mas sim a questão dos insumos, que no caso, combustível, efluentes, pallets e outros É. que vão agregando no processo e que Uhum. para um determinado setor entende que isso é insumo, para outro não, né? O maior absurdo que eu acho Exatamente. o pallet não entrar na embalagem se você não consegue transportar sem o pallet, né? Mas eu acho que o caminho é esse, né? E aí, Exatamente. como que a gente caracteriza para uma empresa, diante da diversidade de entendimento da receita por segmento, que isso vai Uhum. ser um crédito, vamos colocar assim, um crédito Um verde, por verde. exemplo. É, Uhum. Tá. A porque... partir da. Pode Pode falar, concluir. perdão, te interrompi. Tá. Pode. A partir da interpretação, da explicação da interpretação sobre o conceito de insumos, tá? Teve uma mudança bem importante em 2017, tá? Então, todo o embasamento que nós fazemos, tá? E que nós utilizamos e apresentamos em conjunto com a quantificação, tá? Ela explicita, tá? Bem claramente o que é considerado. E, aí, claro, isso ainda não é bastante, então a gente pega isso e agrega, tá? Na reunião técnica de apresentação dos valores e agrega isso em conjunto com a realidade da empresa. Então, uma coisa é o que a lei diz, uma coisa é a interpretação correta e uma coisa é a realidade da empresa. A gente pega, costura esses três pontos e demonstra, tá, para a empresa que de fato isso poderia ser utilizado como insumo. Além do mais, tem situações em que, bem padrão aqui na operação, nós entramos em contato antes da realização da reunião técnica, tá?
para a gente conversar com um contador, alguém de compras, alguém da parte de estoque para entender qual é que é a destinação daquela mercadoria. Tá? Então, a gente tem esse cuidado prévio e todos os insumos que são apontados, de fato, são apontados a partir da classificação de pontos verdes. Tá? Então, não existe um insumo que poderia ser apontado e que de fato não é verde. Lembrando, a gente tem aqui a quantificação de pontos amarelos, é uma coisa que pontos amarelos e vermelhos, é uma coisa que nós trabalhamos agora, mas tem uma tratativa contratual diferente e tem uma apresentação diferente. A gente pode, por exemplo, o exemplo que o Felipe deu é muito bom, tá? Dos pallets, que muitas vezes são usados como uso e consumo, tá? Ou seja, regra geral, o pallet não usaria crédito, mas tem diversas discussões sobre isso. O que torna um ponto arriscado e que se enquadraria num ponto amarelo, por exemplo. Tá? Então a gente pode fazer esse tipo de quantificação, mas deixar claro para o cliente, a gente já tem feito isso, já começamos o ano fazendo alguns pontos amarelos, o cliente gostou, a gente propôs isso na reunião, um contrato diferente, valores diferentes, a gente achou 400 mil de administrativo verde e 300 de amarelo. A gente apresentou essa proposta, o cliente estava aberto, gostou da explicação, nos elogiou, inclusive, que abordamos isso de forma aberta e falando que é um contrato separado, porque não tem o seguro, tá? E topou fazer com nós. Indo para pontos amarelos e vermelhos, a gente apresenta os riscos, os embasamentos, as decisões a favor e contra, e o que a empresa tem a ganhar com isso. Tá? Então a gente consegue dar essa amplitude, eu sei que fugiu um pouco do tema, mas a gente consegue dar essa amplitude para pontos verdes e pontos amarelos, tá? Certo? Joinha, todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Não, joinha, tá. Tá. Próxima indagação. Isso aqui eu gosto muito. Inclusive, usei nessa mesma empresa, tá? Das bicicletas. Frota própria. E aí, comentei no treinamento que é bom a gente sempre olhar o Econodata, né? O site e o Instagram da empresa. E aí, quando eu fui olhar o site dessa empresa, vi que eles tinham 30 caminhões de frota própria. Eu pensei, bom, esse cara deve pagar muito combustível e manutenção desse tipo de frota aí. Então eu comecei a conversa perguntando, né, se de fato o custo com essa frota, né, compensa, né, ter caminhões próprios. E aí a moça começou a falar 5, 10 minutos que é muito custo, e realmente para as empresas que têm essa frota, a gente tem a possibilidade aí, são pontos peculiares, mas a gente tem a possibilidade de ter créditos oriundos do combustível de manutenção dessa frota, tá? Vai aí da análise específica, tem os pontos técnicos bem importantes, mas é uma forma de a gente conversar, né, e dizer que é analisado dentro de um PRT. É uma dor muito grande do empresário, porque a gasolina agora, o etanol caros, quase R$ 6, dólar, então tudo isso encarece a manutenção desse tipo de equipamento. E ter essa possibilidade de a gente gerar um crédito fiscal dentro de algo que é uma despesa de caixa para ele é uma boa argumentação, tá? Então, começar com esse tipo de indagação, tá? De abordar essa frota, como é que a empresa vê isso, tá? E aí conversando do dia a dia e colocando a revisão tributária com essa possibilidade, é uma forma da gente, né, trazer o cliente para perto de nós. Então, usaria essas argumentações aqui, tá? Não são todos que têm frota própria, as grandes empresas têm, tá? Mas é uma forma também de a gente trabalhar isso. Tá? Esse argumento mais direto, via de regra, a gente tem aqui um resultado dos últimos 5 anos de 3,8 milhões, tá? Então são situações bem específicas, mas é muito interessante, tá? Porque isso daqui talvez seja um dos pontos que mais gera despesa para a empresa. Certo? Faz sentido? Dúvidas? Dá um joinha aí, pessoal, ver se vocês estão. Joinha. Ah, tá. Tá, beleza. Vou botar aqui para o próximo. Manutenção de infraestrutura. Isso aqui é muito bom também para a indústria. Esse é mais específico para a indústria, tá? Do lucro real. A gente teve aí uma estimativa de 3,5 milhões de crédito. E aqui entra, né? A gente também ter ciência do tamanho da empresa, né? Então, empresas com uma infraestrutura muito grande, seja de infraestrutura de prédio, né? Mas como uma infraestrutura de maquinário, a gente tem a possibilidade de usufruir de crédito fiscal, tá? Da despesa, do dispêndio feito para fazer a manutenção desse maquinário e dessa infraestrutura. É uma possibilidade também. Então, ter um senso de empatia, né, com o empresário, com o cliente, que de fato esse tipo de despesa para ele é muito grande, né? Até porque indústrias eles fazem essa manutenção com
uma frequência bem grande, visto que não adianta tu investir num valor muito alto para uma empresa e não para uma máquina e não fazer a manutenção, não postergar a vida útil desse maquinário. Então, via de regra, quase toda a indústria ela tem um dispêndio, um gasto com manutenção predial, de infraestrutura, de maquinário, de equipamento, tá? E isso daí também é analisado dentro da revisão tributária. Tá? É uma possibilidade também. Também é outra forma da gente trabalhar o senso de empatia, que eu sei que às vezes parece um pouco psicólogo falando, né? Mas trabalha esse senso de empatia com o cliente, de ele entender que a gente sabe que é a dor dele, né? Esse dispêndio gigantesco, a gente pode transformar ele em gerador de crédito tributário. Faz sentido? Fala alguma coisa, pessoal. Dúvidas? Vamos lá. Não? Tá. Esse daqui eu acho que é o penúltimo. Tá. Esse daqui também é muito interessante, principalmente, acho que é uma coisa bem comum nas indústrias, tá? Que é uma argumentação voltada para a quantidade de funcionários. Vocês pensam, pô, mas o que tem a ver com quantidade de funcionários com revisão tributária? A gente percebe que quanto maior o número de funcionários, maior o erro, tá, de recolhimento e pagamento de tributos no que tange a folha de pagamentos, tá? No que tange a INSS, contribuição patronal. Então, eu gosto de dizer que na teoria, a rotina de um departamento pessoal, que é quem cuida dessas funções, é muito bonita, mas na prática, tu fazer com que uma indústria que tem aí 400, 500, 600 funcionários cumpra o que está na lei de fato, é quase que acreditar no inacreditável, tá? Então, sempre há uma divergência, a gente encontra esses pontos. A gente tem cerca de 3,6 milhões no INSS, que é um valor bem considerável só para esse ponto, mas é uma realidade muito comum, tá? Em empresas que têm uma quantidade enorme de funcionários e que tem uma rotatividade de funcionários bem grande. A gente encontra muitos pagamentos a maior, que a gente chama de verbas indenizatórias, se não me engano, que é nessa tratativa de desligamento de funcionários que estão saindo da empresa. Então, questionar isso, olha, pela quantidade de funcionários que vocês têm, como que é a rotina do departamento pessoal? Como que é, por exemplo, como que está sendo o desligamento? Se tem muita rotatividade dentro do quadro de funcionários de vocês, tá? Será que a gente consegue aplicar isso uma revisão tributária? Eu digo que sim. Então a gente já coloca de novo, né, o nosso produto dentro como solucionador de um problema que este tipo de empresa tem. Tá? Então, os 3 scripts giram em torno disso: questionar o empresário e, de novo, colocar mais um questionamento, né? Que ele pode vir a concordar e que a gente já tem a solução para colocar o nosso produto como resolver esse problema. Certo? Isso é um ponto bem comum que pode ser usado tanto nas indústrias como em comércio. Então, empresas com uma quantidade de funcionários muito grandes já é um ponto aí de ponto de entrada que a gente tem, tá? Então, questionar quantidade de funcionários, como que é a rotina fiscal para o empresário, né? Como que ele sente o encargo da folha, se tem uma rotatividade muito grande. Percebam que isso aqui que eu estou falando não tem nada a ver com tributário, não tem nada a ver com PIS, COFINS, INSS. São assuntos subjacentes a isso, tá? São assuntos que de fato se relacionam e que, falando dessa forma, a gente fala na língua do empresário, que é o mais importante. Certo? Joinha, vamos ver? Escutaram? Tá, beleza. Último ponto, isso daqui já um argumento que ganha bastante força, tá? Por causa da reforma tributária e da possível reforma sobre a renda. Então, o seu provavelmente vai taxar os dividendos em 2025 ou chegar perto disso. Então, a gente tem aí mecanismos de distribuição de lucro, tá, para os sócios, para as empresas do lucro real. É muito interessante, é uma alternativa, tá, mais econômica para o empresário e ele vai estar de olho nisso. Então a gente pode usar essa argumentação da reforma que o Haddad vai vir taxar os dividendos para mostrar para ele que dentro do PRT a gente tem análise, tá, tem análise de ferramentas alternativas para distribuição de lucro. Quando eu falo disso, eu falo do juros sobre capital próprio, que é uma forma, tá, de distribuir lucro efetivo para os sócios e também fazer com que a empresa pague menos imposto de renda. Tá? Então, uma forma que a gente pode levar para o cliente e que, de fato, vai ser um tema bem comum, aí vai ser uma dor bem que vai ser intensificada, vamos dizer assim, com essa possibilidade de tributação dos dividendos, porque, via de regra, empresas do lucro real, tá, distribuem dividendos. Então, essa possibilidade, né, de realizar um trabalho de revisão tributária que tenha aí a análise de ferramentas de distribuição de lucro,
é uma ótima chance de a gente fazer e fechar um PRT. Faz sentido, pessoal? Se eu abordar vocês aqui, fazer um cliente oculto, oferecer uma revisão tributária, vocês fechariam comigo? Faz, né? Então, era isso, tá? Essas argumentações eu vou passar ali para o Natan. Esse material aqui, vocês já tiveram acesso, alguns já tiveram acesso nos treinamentos, mas usem esse tipo de script aqui, pelo menos a base dele, tá? Então, eu, quando comecei a fazer reuniões lá, uns 4 anos atrás, eu tinha um script, tá? Visto que eu fazia reuniões no Meeting e o cliente não estava presencial, então eu tinha no lado, né, uma tela com a imagem dele e do outro perguntas que eu faria, tá? Então usem dessa artimanha aqui, fazer reuniões ao vivo, mas pelo Meeting dá, tá? Usar aí argumentações, olha, vou deixar aqui 4 perguntas que eu vou fazer que a gente viu na reunião de sócios. Então, vou fazer dos funcionários, da margem, é uma indústria, então eu vou falar dos caminhões da frota própria e vou falar das etapas produtivas. E a gente vai questionando o empresário, tá? Vai questionando a pessoa porque, basicamente, né, a gente vai falar de algo que é da realidade dela, que ela gosta, tá? Então o empresário gosta do negócio, então se não gostasse ele não teria um negócio. E de fato a gente começa, né, a captar mensagens, captar pontos que de fato faz sentido, né, a gente abordar e ofertar o PRT. Deixa eu ver aqui, Márcio, tem uma dúvida. Deixa eu ler aqui rapidinho. Calma, Márcio, eu tô chegando. Sou do Estúdio Varejo, eu gostaria que me encaminhasse o script, achei muito interessante. Vou encaminhar sim, Márcio, fica tranquilo, tá? Deixa pra nós aqui que a gente vai resolver. Pessoal, dúvidas, questionamentos, vamos abrir aí Acho que tá um áudio aberto. Não? Acho que... Tá, então tá. Encaminhar por qual canal? Vou pedir para os franchises de cada bandeira mandarem para vocês, tá? É um material que eu fiz aqui em PDF, mas todos os scripts estão aqui, tá? Então tá consolidado tudo certinho. Vou me certificar que todos vocês tenham acesso. Bem? Certo? Joinha, joinha Dalton, Pô, certo? pessoal, tá mais Anderson, tímido ainda, a Camila. primeira do ano. Oh. Acho que o Hã? pessoal tá mais tímido ainda, que é a primeira do ano, né? Não tem timidez, vamos fazer dinheiro, azar. Timidez não paga boleto, né? É Mas o que é isso aí, dizem. pessoal. É um. Foda-se, vamos, isso daí. Pessoal, timidez não gera em nada, gente. Que nem eu falei pra vocês, as minhas reuniões, o Natan sabe que foi um dos primeiros que eu fiz, né, Natan? Fazer as reuniões com o Natan ali. Minhas reuniões eram no começo, tá? Era uma porcaria, mas depois eu tive frequência e sempre usei a tática do script, tá? Pra fazer boas reuniões e pra me dar segurança, tá? Então usem isso, é um bom ponto de partida, tá? Assim que eu sempre falo para vocês, para entender a lógica e não o técnico a gente faz por aqui, mas isso daí vai dar um bom embasamento para a gente se colocar como autoridade, né? Ter segurança de falar algo, porque vocês estão puxando para um assunto que vocês dominam, tá? Obrigado, Camilo. Vocês dominam falar de fluxo de caixa, falar de dinheiro. Hoje, basicamente, vocês fazem a gestão da sociedade barra franquia que a gente tem com vocês, e vocês estão falando de algo que é comum, né, no dia a dia de vocês, falando com o empresário que quer comprar o serviço de vocês. Então a gente puxa para o nosso lado, né? Então, improvisar não é falar de algo aleatório com qualquer pessoa, tu puxar um assunto que tu domina, mas sem pauta, né? Que é isso que a gente faz. Então, esses assuntos aqui são pautas base que vocês podem ter uma colinha, né? Uma colinha, colinha tipo cola do Enem, para decora em 2 ou 3, porque quando a gente começa a perguntar, vai instigando o empresário, vocês sabem, quando o empresário começa a falar, que nem vocês se a gente começar a puxar a conversa com vocês sobre a sociedade que a gente tem, a nossa sociedade barra franquia, vocês vão começar a falar do negócio. Assim como o empresário vai querer falar do negócio dele. Então essa artimanha que a gente pode usar para colocar o PRT na realidade dele, né? É que nem o PRT, ele tem a gente fala de níveis de consciência do cliente, né? É muito fácil, digamos que a gente vá trabalhar vendendo carro. Todo mundo sabe para que serve um carro e a qualidade de um carro. Mas qual é que é o nível de consciência sobre a revisão tributária? Um nome já assusta, né? Revisão tributária. É um nome feio. PRT pior ainda. Mas quando a gente coloca o nosso produto dentro da realidade dele, ele tá fechando um PRT, mas ele nem foi falado, né, em revisão tributária e PRT. Então a gente aumenta a consciência do empresário, que de fato, como que a gente vai ajudar ele, né? A gente tem essa questão de trabalhar expectativa versus realidade na prestação de serviço. Basicamente, o que a gente vende é uma expectativa e o que a gente entrega é concretizar essa expectativa que, de fato, aí
faz um baita sentido. Tá? Ô, Vini, Marco, a mão levantada aí. aproveitar o momento. Ô, Marco, tu trabalha aqui, não precisa fazer pergunta. Não, não é pergunta, é fazer Ô, uma colocação ô, pessoa, mesmo. sacanagem, né? É, ele Fazer vai fazer um, uma pergunta muito difícil agora. fazer uma contribuição do assunto. Que hoje de tarde, hoje ao meio-dia a gente estava ali com os novos sócios ali, que estão entrando agora. E eu trouxe um dos pontos que faz uma das sócias fechar bastante contrato aqui dentro da estúdio, com a estúdio, é conhecer o fluxo dentro da empresa. Como é que o serviço dele, ou como é que o serviço de PRT caminha dentro da empresa, a esteira comercial do produto. Tu conhecer isso faz com que o cliente veja o serviço ou o PRT, né, acontecendo na empresa dele. Como é que isso vai se dar dentro da empresa dele? Ele já vai criar o senso de que, operando esse serviço, como isso vai se dar a partir do momento que ele fechar o contrato. Então vamos lá, fecha o contrato, aí passa ali para a parte de receber as informações com a procuração eletrônica, cerca de 70, 80% dos documentos. E isso faz ele entender e concretizar na cabeça dele de que ele fechar um contrato vai trazer bons negócios. E isso dá mais segurança também, gera autoridade de que tu entende o que tu tá vendendo para ele, né, Vini? Eu acho que isso, esse foi um dos cases que eu trouxe ali de uma franqueada que fecha muito PRT e é um que faz diferencial para o fechamento dela. Boa. Baita colocação, Marcos. Marco. Desculpa, é isso daí mesmo. Deixa eu perguntar pra vocês. Tu falou um ponto aqui que faz sentido pra vocês, talvez, a gente retomar aí numa oficina como que transcorre o nosso fluxo aqui de trabalho. Ou a gente talvez não precise? Porque eu sei que muitas vezes eu não quero, eu fico com receio de passar muito técnico para vocês, mas talvez dominar isso, a gente abordar aqui, né, a gente pode fazer uma enquete com vocês, se de fato a gente pode trazer isso, né? Eu posso falar aqui, gostaria de falar muito do fluxo, é bem interessante, até porque a gente sabe que quando a gente, digamos, presta um serviço, a gente tem a questão do grupo do WhatsApp junto com o cliente. Às vezes, se a gente não passar 2 dias sem falar nada no grupo, parece que a gente não está fazendo nada. A gente fala que em marketing que é percepção de serviço, tá? Que a gente fala que são pontos de contato que a gente tem com o cliente e que de fato a gente precisa, por mais que a gente saiba que o processo está sendo feito, a gente precisa diariamente reforçar isso com o cliente. Né? Seria abre aspas, estou aqui fazendo o trabalho. Então a gente possa sim trazer isso para vocês, tá? Trazer esse fluxo de novo para a gente bater, demonstrar para vocês criarem uma segurança de abordar isso com o cliente. Olha, tá nessa etapa aqui, a gente pode, eu gostei. A gente pode criar, ó, por exemplo, tá nessa etapa aqui, ó, o que que é feito nessa etapa aqui? Em que ponto tá? E a gente acredito que isso vai reforçar para vocês, né, da segurança para passar para o cliente. Quando ele tem consentimento, entende que o que a gente está sendo feito, muitas vezes a gente pode até agilizar o processo, né? Vocês conseguirem passar isso para o cliente, e muitas vezes dá a percepção que de fato a gente está realizando o processo, tá? Então, Natan, acho que fica para a próxima, né? Uma pauta aí sobre fluxo de trabalho, fluxo operacional. Posso mostrar aqui de novo, tá? Sem nenhum problema. E, pessoal, obrigado pelos elogios, tá? Fico feliz que vocês tenham gostado. No 2025 eu quero trazer bastante essa didática, né? Falar, acho que uma comunicação, né, ela tem que ser. Eu uso três letrinhas, na verdade, que é uma comunicação tem que ser OSA, tem que ser objetiva, simples e atrativa para o cliente. Então, a gente tem que simplificar o máximo possível. Tá? A gente pode falar tributareza aqui entre nós, mas o cliente ele tem que ser simples. Deixa eu botar uma dúvida aqui. Tá, então para vocês é necessário, né? A gente fazer uma demonstração do fluxo. Pode ser sim, para mim. Natan, daí fica a cargo aí do pessoal agendar comigo. Farei um baita material para vocês aqui. Tá? Garanto que vocês Beleza. vão saber o nosso fluxo do Auze, tá? Pessoal, muito obrigado. Fico feliz que tenham gostado de novo. Fico, né, agradecido. Sempre aberto sempre aberto por sugestões, tá? Vocês têm um contato muito assíduo com o cliente direto. Então, o feeling comercial de vocês é muito importante para a realização do meu trabalho. Então, como eu disse segunda-feira, né, e para quem não pode estar presente, um dos viés que eu tenho aqui é a execução de novos produtos, né? Então, um trabalho de product manager que a gente faz aqui, de desenvolver novos produtos.
e muitos produtos, tá? Que a gente acha que o mercado não descobriu ainda, podem vir aí de uma simples dúvida que um cliente tem de vocês, tá? Então, sempre dê importância, essas demandas nos tragam, que a gente pode, a partir de uma dúvida, de um ponto em comum, criar um produto interessante. Tá? Como a gente criou, já criei, o Maurício e eu, Maurício Beck, que criamos o PRT Solar, que é uma parceria com a Energy, tá? Tem um novo produto que eu quero lançar lá junto com o pessoal da LO, então tem vários produtos que a gente tem aí para 2025. Tá bem? Certo? Beleza, então. Obrigado. Pessoal, Fred, está contigo. acho que então, não tendo mais dúvidas, a gente pode encerrar essa primeira reunião, né? Foi muito bom, deu uma dissecada bem forte em pontos interessantes, né? Que quando a gente está Valeu. no 1 a 1 é importante. Tá? Tá. Então tá, pessoal. Um bom resto de semana para todos aí, certo? Tchau, tchau. Abraço, Obrigado. pessoal. Boa semana.